Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo sem os melhores recursos, conseguem alcançar resultados extraordinários, enquanto outras, mesmo com todas as ferramentas em mãos, continuam no mesmo lugar? A resposta não está nos livros que elas leram, nem nos cursos que fizeram, e muito menos na sorte. A resposta está na forma como elas pensam. Jim Rohn costumava dizer que o maior investimento que você pode fazer é em sua própria filosofia de vida, porque o sucesso não começa no bolso, começa na mente. E se eu te dissesse que mudar sua vida não exige que você mude tudo ao seu redor, mas que você comece a mudar o que acontece dentro de você? Neste vídeo, você vai descobrir por que o sucesso é, em sua maior parte, uma questão de mentalidade, e 80% dela, para ser exato. E não estamos falando de pensamento positivo vazio, mas de uma construção interna poderosa, que transforma a maneira como você age, decide, se comporta e enfrenta os desafios. A forma como você encara suas manhãs, responde a fracassos e interpreta as oportunidades molda diretamente os resultados que você colhe. Jim Rohn acreditava que uma mudança genuína na vida começa com uma decisão interna de levar os padrões da própria mente. Fique comigo até o final, porque não basta entender esse conceito, é preciso vivê-lo. E ao longo deste vídeo, você vai ser conduzido por reflexões práticas e profundas que já impactaram milhões de pessoas no mundo inteiro. Este não é mais um conteúdo motivacional genérico. É um convite para você romper com pensamentos limitantes e acessar um nível de consciência que poucos ousam explorar. Afinal, como Rohn dizia, não deseje que fosse mais fácil, deseje que você fosse melhor. A maioria das pessoas subestima o poder de suas crenças e superestima as circunstâncias externas. Elas esperam por um empurrão do mundo, quando na verdade é a mente delas que precisa dar o primeiro passo. 80% do sucesso está em como você treina sua mentalidade, e apenas 20% depende da técnica, da oportunidade ou do cenário. E quando essa chave vira, tudo muda. Você não precisa mais correr atrás, porque você se torna alguém que atrai. Alguém que inspira. Alguém que lidera, primeiro a si mesmo, depois aos outros. Então prepare-se. Este vídeo pode ser o ponto de virada que você tanto esperava. Não porque eu vou te dar uma fórmula mágica, e mais porque, se você estiver disposto a olhar com honestidade para dentro, verá que o verdadeiro sucesso sempre esteve ao seu alcance. E Jim Rohn, com sua sabedoria simples e profunda, vai nos guiar por esse caminho. A maioria das pessoas inicia sua busca pelo sucesso olhando para fora. Elas procuram estratégias, atalhos, fórmulas prontas, como se o segredo estivesse escondido em algum curso, mentor ou oportunidade que ainda não apareceu. Mas Jim Rohn nos ensinava algo profundamente contraintuitivo: antes de mudar o que você faz, mude o que você é. O sucesso é construído sobre a fundação invisível da mentalidade. Tudo que é visível em sua vida hoje, em sua carreira, seus relacionamentos, sua renda, é apenas o reflexo do que está acontecendo dentro de você. Essa fundação invisível começa com a forma como você interpreta a vida. Você vê os desafios como obstáculos ou como oportunidades de crescimento? Você acredita que os resultados estão fora do seu controle ou que você é o protagonista da sua história? Para Jim Rohn, o primeiro passo rumo a uma vida bem-sucedida era assumir responsabilidade total por si mesmo. Isso não é confortável, mas é libertador. Porque quando você entende que o seu pensamento molda sua realidade, você para de culpar o mundo e começa a moldá-lo com suas atitudes. A mentalidade certa não é algo com que se nasce, é algo que se constrói, tijolo por tijolo, hábito por hábito. Jim costumava dizer: trabalhe mais em você do que no seu trabalho. Essa frase carrega uma verdade poderosa. Ela nos lembra que o maior projeto da sua vida não é a sua carreira, nem seu negócio, nem sua conta bancária, é você. Quando você se fortalece internamente, todas as outras áreas se alinham. E isso não acontece da noite para o dia, mas começa com uma decisão firme de se tornar alguém melhor a cada novo amanhecer. Pense bem, quantas vezes você já teve acesso à informação certa, mas não agiu? Quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos, mas sua mente não estava preparada para enxergar?
O que separa quem realiza de quem apenas sonha não é a sorte, nem a inteligência, é a mentalidade. Jim-Rohn dizia que não é o vento que determina a direção do barco, mas o ajuste das velas. E essas velas são seus pensamentos, suas crenças e sua atitude diante da vida. Se você não construir essa base sólida, nenhuma técnica terá efeito duradouro. As estratégias certas em mãos erradas são desperdiçadas. Por isso, o foco deve estar, primeiro, na construção do seu eu interior. A boa notícia é que essa construção começa hoje, agora mesmo, com decisões pequenas, porém poderosas. A forma como você se fala, as palavras que você escolhe usar, o que você decide acreditar, tudo isso está moldando quem você está se tornando. E se você assumir o controle da sua mentalidade, o sucesso deixará de ser um destino distante e passará a ser o seu caminho natural. Segundo Jim-Rohn, não é o que acontece conosco que determina nosso futuro, é o que fazemos com o que acontece. A mentalidade é alimentada diariamente por algo mais profundo e a nossa filosofia pessoal. Essa filosofia é o conjunto de crenças, valores e interpretações que adotamos ao longo da vida, muitas vezes sem perceber. Ela age silenciosamente, guiando nossas decisões, influenciando nossas emoções e moldando cada pequeno passo que damos. Se você quer mudar os resultados, precisa, antes, revisar a sua filosofia. Rohn dizia que a diferença entre um milionário e alguém quebrado não está nos eventos externos, mas na maneira como cada um interpreta e reage a esses eventos. Enquanto um vê uma crise como o fim do caminho, o outro enxerga um novo começo. Enquanto um culpa o governo, o chefe, a economia, o outro se pergunta: o que eu posso fazer para crescer apesar disso? Essa visão interna transforma completamente o rumo da vida. É como trocar lentes em seus óculos, o mundo continua o mesmo, mas a forma como você o enxerga muda tudo. Você já se deu conta de quantos pensamentos autossabotadores foram aceitos como verdades absolutas na sua mente? Eu não sou bom o bastante, isso não é para mim, não nasci com talento, e essas frases, repetidas em silêncio, se tornam o seu destino. Jim-Rohn alertava: cuidado com quem você se torna no processo de buscar o que deseja. A mente mal treinada pode ser seu maior inimigo. Por isso, o desenvolvimento da sua filosofia é um ato de responsabilidade, de coragem e de intencionalidade. E o mais interessante é que essa filosofia não precisa surgir de grandes momentos de revelação. Ela é construída em silêncio, nos detalhes do cotidiano e no livro que você escolhe ler, na conversa que você decide ouvir, nas decisões que você toma mesmo quando ninguém está olhando. Jim dizia que o sucesso é uma prática diária. E a mentalidade vencedora não é uma inspiração repentina, mas o resultado de pequenas repetições conscientes, dia após dia. A transformação começa quando você para de consumir o mundo de forma passiva e começa a se tornar autor da sua filosofia. Questione suas crenças. Observe seus pensamentos. Substitua palavras de fraqueza por palavras de força. Reescreva, pouco a pouco, a história que você conta para si mesmo. Porque, como dizia Rohn, você não pode controlar todas as circunstâncias, mas pode controlar quem você se torna diante delas. E quando você se torna alguém maior do que seus problemas, o sucesso se torna inevitável. Muitas pessoas esperam por um grande momento de mudança, como se o sucesso fosse resultado de uma virada espetacular ou de uma chance única. Mas Jim-Rohn era categórico: o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que você se torna. E se tornar essa pessoa é uma construção feita através das decisões que você toma todos os dias, especialmente aquelas que parecem pequenas demais para fazer diferença. São as escolhas discretas, feitas em silêncio, que mais moldam o seu destino. Pense no seguinte: levantar cedo ou continuar dormindo, ler 10 páginas de um bom livro ou rolar o feed por mais 1 hora, planejar o dia ou viver reagindo. Nenhuma dessas ações, isoladamente, parece mudar muita coisa. Mas repita-as por 30, 60, 90 dias e você terá criado um padrão. Jim chamava isso de acumulação de disciplina. Cada decisão disciplinada é como um investimento no seu futuro, e cada desculpa é um saque do seu potencial. A diferença entre quem vive uma vida medíocre e quem alcança grandes resultados está, quase sempre, na forma como administra essas escolhas simples.
A mentalidade vencedora não é perfeccionista, mas é consistente. Não se trata de acertar sempre, mas de não se entregar aos erros. Jim dizia, apenas um punhado de disciplinas praticadas todos os dias pode fazer uma diferença gigantesca em sua vida. E isso é libertador, porque significa que você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas começar a mudar uma coisa hoje. Uma decisão. Um novo hábito. Um pensamento diferente. A chave está na repetição, não na complexidade. É nesse ponto que muitos desistem e não veem resultado imediato e acreditam que não está funcionando. Mas o verdadeiro progresso, como nos lembrava Ho, é invisível no começo. É como plantar uma semente, você não vê a raiz crescendo, mas ela está lá, firme, silenciosa, preparando a base. O problema é que muitos arrancam suas sementes por impaciência. Mas quem entende a mentalidade certa, cultiva com fé e consistência, sabendo que o crescimento verdadeiro acontece de dentro para fora. Portanto, se você quer mudar sua vida, comece prestando atenção às pequenas decisões. Questione seus padrões. Substitua hábitos reativos por ações conscientes. Torne-se alguém que escolhe, e não alguém que apenas reage. Porque, como dizia Jim Rohn, o que é fácil de fazer também é fácil de não fazer. O sucesso está escondido nessas decisões quase invisíveis. E quem escolhe bem o hoje, constrói um amanhã que parece milagre, mas é apenas o resultado de uma mentalidade bem treinada. Toda pessoa, em algum momento da vida, entra em um ciclo de autossabotagem. É aquele padrão invisível onde os pensamentos negativos alimentam ações limitadas, que por sua vez geram resultados frustrantes, e esses resultados reforçam ainda mais os pensamentos negativos. Jim Rohn chamava isso de círculo vicioso da mediocridade. E a única forma de quebrar esse ciclo é intervir onde tudo começa, e na mentalidade. Enquanto você não mudar sua forma de pensar, continuará recriando os mesmos resultados, mesmo com novas oportunidades. Imagine alguém que acredita que não é bom o bastante. Essa pessoa hesita diante de decisões importantes, procrastina, se autodeprecia e se afasta de boas oportunidades. Quando algo dá errado, ela confirma o que já acreditava, que não era boa o bastante. E assim, o ciclo se repete. Mas Jim nos ensinava que a mente pode ser reprogramada com novos comandos, novas crenças e novas interpretações. Isso exige esforço consciente, sim, mas é totalmente possível. A mentalidade não é uma sentença, é uma construção. A chave para essa mudança está na forma como você conversa consigo mesmo. Quais palavras você tem usado internamente? Está alimentando sua mente com coragem ou com medo? Está olhando para os fracassos como lições ou como provas de incapacidade? Jim Rohn dizia que devemos tratar a nós mesmos como alguém com imenso potencial, e mesmo que ainda não tenhamos os resultados para provar isso. A crença vem antes da conquista. Você precisa acreditar para começar a agir diferente. E quando age diferente, começa a colher novos frutos. Romper com a mentalidade limitante também exige que você filtre com cuidado o que consome. As pessoas com quem convive, os conteúdos que assiste, os livros que lê, e tudo isso está programando a sua mente, para o bem ou para o mal. Jim sempre dizia, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Por isso, cercar-se de estímulos positivos, inspiradores e desafiadores é uma forma prática de transformar seu mundo interior. Quando você muda seu ambiente, muda sua energia. E quando muda sua energia, sua mentalidade se renova. A boa notícia é que todo ciclo, por mais antigo que seja, pode ser interrompido. Mas isso começa com a coragem de reconhecer que ele existe. Não se trata de se culpar, mas de se libertar. Você não é o que aconteceu com você, e você é o que escolhe fazer com isso a partir de agora. E ao mudar sua mentalidade, você não apenas quebra um ciclo, você inicia um novo, onde os pensamentos certos levam a atitudes poderosas, que geram conquistas reais, e reforçam ainda mais sua crença de que sim, você é capaz. A transformação verdadeira tem um preço, e esse preço se chama desconforto. Jim Rohn sempre foi direto ao afirmar, não deseje que fosse mais fácil, deseje que você fosse melhor.
Essa frase resume uma das maiores verdades sobre a vida: e crescer dói. E é exatamente por isso que tantas pessoas permanecem no mesmo lugar. Porque mudar a mentalidade exige que você enfrente seus medos, questione suas certezas e abandone versões antigas de si mesmo. Mas a dor do crescimento sempre será menor do que o arrependimento de ter permanecido estagnado. A maioria das pessoas quer mudar sem abrir mão de nada. Quer evoluir, mas mantendo os velhos hábitos, os velhos pensamentos, os velhos ambientes. E isso é impossível. Jim dizia que você não pode levar o velho você ao novo destino. Para conquistar novos resultados, é preciso se tornar alguém novo. E essa transformação não acontece em um final de semana. Ela exige repetição, consistência e, principalmente, persistência diante das recaídas. Porque haverá dias em que a dúvida vai bater, o cansaço vai pesar, e tudo em você vai querer desistir. É nesse ponto que a mentalidade treinada faz toda a diferença. Quem está guiado apenas pela emoção do momento, desiste quando a motivação acaba. Mas quem construiu uma base mental forte, continua mesmo quando está difícil. Jim Rohn nos ensinava a desenvolver disciplina emocional e a capacidade de manter o curso mesmo quando o entusiasmo passa. O verdadeiro sucesso não pertence aos que começam com energia, mas aos que continuam com propósito. São os passos consistentes que abrem os caminhos invisíveis. Persistir não significa nunca errar, significa não parar. É aceitar os tropeços como parte do processo e seguir em frente com mais sabedoria. É entender que cada tentativa frustrada ainda é um passo à frente, porque agora você sabe mais, entende mais e se conhece melhor. Jim dizia: se você realmente quer fazer algo, encontrará um caminho. Se não quiser, encontrará uma desculpa. E isso revela que a persistência não nasce do talento, mas da decisão. É quando você diz: chega de começar e parar. Dessa vez, eu vou até o fim. E quando você paga o preço da transformação, você colhe algo que dinheiro nenhum pode comprar: o orgulho de si mesmo. A sensação de ter vencido não o mundo, mas a si próprio. De ter feito o que precisava ser feito, mesmo quando ninguém estava olhando. E é aí que a mentalidade se consolida. Não como um discurso bonito, mas como uma força interna real, que te conduz, te sustenta e te guia, porque agora você não é mais refém das circunstâncias. Você se tornou alguém que escolhe, insiste e transforma. A mentalidade que você cultiva não afeta apenas o que você sente por dentro, ela molda também a forma como o mundo responde a você. Jim Rohn ensinava que a vida não responde ao que você quer, mas ao que você é. Isso significa que as oportunidades, as pessoas e os resultados que você atrai estão profundamente conectados com a frequência da sua mentalidade. O mundo externo é um espelho do seu mundo interno. Mude seu interior, e você começará a ver mudanças concretas ao seu redor. A forma como você pensa afeta sua linguagem, sua postura, suas decisões e até mesmo sua energia. Já percebeu como pessoas que exalam clareza, confiança e foco atraem mais atenção, respeito e possibilidades? Isso não é acaso, é mentalidade em ação. Jim dizia que o sucesso deixa pistas, e uma das mais poderosas é a presença que você carrega. Uma mente bem treinada transmite autoridade, mesmo em silêncio. As pessoas sentem. As portas se abrem. O mundo começa a responder de maneira diferente. E o contrário também é verdadeiro: uma mente desorganizada gera uma vida desorganizada. Quem vive em dúvida, escassez e desânimo, afasta oportunidades mesmo sem perceber. Por isso, Jim Rohn insistia tanto na importância de cultivar um padrão mental elevado. Isso não significa ser perfeito ou fingir otimismo, mas sim manter um compromisso firme com o progresso. Quando sua mente se alinha com seus objetivos, sua linguagem muda. Você para de dizer "se eu conseguir" e começa a afirmar "quando eu conseguir". Isso muda tudo. Essa influência se estende para seus relacionamentos, sua carreira e até seu nível de renda. Jim dizia que sua renda raramente excederá o desenvolvimento pessoal que você alcançou. É um alerta poderoso, e se você quer crescer por fora, precisa crescer por dentro.
Não adianta tentar mudar os resultados sem mudar o raciocínio que os gerou. O sucesso, quando é apenas técnico, é instável. Mas quando nasce de uma mentalidade sólida, ele se torna sustentável, porque você não depende do ambiente, você o influencia. E o mais fascinante é que isso não é uma teoria distante. Está ao seu alcance agora. Cada livro que você lê, cada vídeo que você assiste, cada escolha consciente que você faz está moldando a pessoa que você está se tornando. E essa nova pessoa é mais forte, mais clara, mais consciente, e começa a gerar um novo tipo de vida. Como dizia Jim Rohn, para que as coisas mudem, você precisa mudar. Para que as coisas melhorem, você precisa melhorar. E quando você melhora, o mundo inteiro começa a te acompanhar. Chegou o momento da verdade. Ao longo dessa jornada, você percebeu que o sucesso não é apenas sobre esforço físico, talento ou sorte. É, acima de tudo, sobre mentalidade. Jim Rohn dizia que a maior recompensa por se tornar uma pessoa de sucesso não é o que você conquista, mas quem você se torna no processo. E agora você precisa responder à pergunta que muda destinos: quem você quer se tornar a partir de hoje? Você pode continuar vivendo de forma automática, reagindo aos problemas e esperando que as coisas melhorem por si só. Ou pode fazer o que poucos têm coragem de fazer, assumir a responsabilidade total pela sua vida. Isso exige coragem, sim. Mas também é o início da liberdade. Quando você entende que o sucesso é 80% mentalidade, você para de culpar o mundo e começa a construir sua própria realidade. É nesse ponto que tudo muda. Porque, como dizia Rohn, as paredes que te cercam foram construídas pelos pensamentos que você aceita como verdades. E você tem o poder de mudar esses pensamentos. Não de forma mágica, mas com disciplina, intenção e consistência. Cada dia é uma chance de alimentar sua mente com ideias poderosas, abandonar velhos padrões e se aproximar mais da sua melhor versão. A transformação começa na mente, mas não termina nela, e ela transborda para suas atitudes, relacionamentos, finanças e realizações. Você se torna alguém que inspira, influencia e constrói. Alguém que lidera sua própria história. Então pare por um instante e olhe ao redor. A vida que você está vivendo hoje é o reflexo da sua mentalidade passada. A vida que você deseja viver amanhã será o reflexo da mentalidade que você escolher cultivar a partir de agora. Não subestime esse momento. Porque ele pode ser aquele ponto de virada silencioso que, anos depois, você vai olhar para trás e dizer: foi ali que tudo começou. Foi naquele dia que eu decidi mudar. E se você chegou até aqui, isso já prova algo: dentro de você existe uma força pronta para despertar. Uma vontade real de crescer, evoluir e construir uma vida extraordinária. Jim Rohn te ensinou os princípios. Agora é com você. Não espere por condições ideais, e crie a sua oportunidade. Mude sua mentalidade. E mude sua vida. Porque, no fim das contas, a verdadeira revolução começa dentro da sua mente. E o sucesso será apenas a consequência. No fim das contas, tudo o que você assistiu até aqui se resume a uma escolha. Não uma escolha grandiosa, dramática ou cinematográfica, e mais uma simples, silenciosa, feita dentro de você. É nesse exato momento, entre o que você era e o que pode se tornar, que a verdadeira transformação começa. Jim Rohn dizia que o maior valor da vida não é o que você obtém, mas o que você se torna. E essa se torna a pergunta final: em quem você está disposto a se transformar? Você aprendeu que o sucesso não é um golpe de sorte, nem um talento reservado a poucos, ele é o resultado de uma mentalidade cultivada com disciplina. Você viu que decisões diárias, aparentemente pequenas, moldam o seu destino. Entendeu que persistência não é ausência de falhas, mas a coragem de continuar apesar delas. Percebeu que o mundo não responde ao que você deseja, mas à energia que você transmite. E descobriu que, quando sua mente muda, tudo ao seu redor muda com ela. Agora, o conhecimento está em suas mãos. Mas conhecimento sem ação é apenas peso. O que transforma é aplicar.
É decidir que você não vai mais negociar com seus medos, não vai mais repetir os ciclos antigos, não vai mais esperar o momento certo. O momento certo é agora, porque o futuro não chega, ele é construído. E cada dia perdido na dúvida é um dia roubado da sua grandeza. Como dizia Jim Rohn, e a vida é uma coleção de dias chamados agora. Então feche os olhos por um instante e imagine sua vida com a mentalidade certa. Imagine você sendo aquela pessoa que lidera, inspira, constrói. Imagine acordar com clareza, tomar decisões com coragem, caminhar com propósito. Isso não é um sonho distante. Isso é uma possibilidade real. Mas ela depende de você. Depende da decisão que você toma hoje. E talvez, só talvez, esse vídeo não tenha vindo até você por acaso. Talvez ele seja exatamente o empurrão que você precisava para começar. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não guarde isso só para si. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essas palavras, e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que alimentam sua mente e sua alma. E mais, comenta aqui embaixo qual foi a frase ou ideia que mais te despertou. Sua reflexão pode ser o que vai inspirar outra pessoa. Porque, como Jim Rohn sempre disse, quando você compartilha ideias, você não perde e você multiplica.